Olá pessoal, meu nome é Ângela, eu sou enfermeira e hoje nós vamos discutir sobre 6 práticas que trazem segurança na assistência que é prestada ao paciente. Essas 6 práticas, elas são importantes por quê? Porque elas evitam danos ao paciente, elas evitam erros, que podem ser praticados durante a nossa assistência e prejudicando o nosso paciente. Essas 6 barreiras são as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Essas 6 metas, elas surgiu em 2005, que elas surgiram, aliás. Quem criou foi a Organização Mundial da Saúde. Então, os hospitais que são qualificados, que vêm buscando um selo de acreditação, um selo de qualidade, eles vêm trabalhando junto com toda a equipe interdisciplinar a cultura, ou seja, a adesão a essas boas práticas, ok? As 6 metas internacionais, elas começam a partir de um número 1, óbvio. Então, o número 1, eu costumo falar que é a identificação do paciente, ou seja, dentro de todos os procedimentos que são realizados com o paciente, nós devemos aplicar a meta 1, que é de identificação do paciente. Dentro dessa meta 1, o que é aplicado e o que é conferido, né? Qual é a prática que é aplicada? Então, por exemplo, se eu vou preparar e administrar um medicamento, eu preciso conferir o nome do paciente na pulseirinha e o nome completo desse paciente, a data de nascimento e o número do prontuário para qualquer procedimento, seja no preparo e na administração do medicamento, seja para um exame que esse paciente vai fazer, então exame laboratorial, exame de imagem, porque agindo assim, aplicando essa meta 1, nós também podemos evitar e evitamos as falhas. Quem já ouviu falar, infelizmente, na televisão, nas mídias sociais, sobre alguma troca de bebê? A gente identificando o paciente corretamente, tendo essa cultura de pedir, também para que o paciente, se ele conseguir, ele leia, confirme o nome dele antes do procedimento, ele fale o nome dele completo e data de nascimento, e a gente consegue, lógico, conferir no mesmo momento, no prontuário do paciente essas informações, a gente não erra e torna seguro para o paciente. Outra coisa também que pode acontecer se a gente não realizar a identificação do paciente. Exames podem ser trocados. Então, exemplo, tá? Tudo aqui são exemplos. Eu vou realizar o exame com o paciente X, só que eu não conferi o nome dele na pulseirinha, nem a data de nascimento, e aí pode ter 2 nomes muito parecidos. Então, era o seu João Aparecido e aí o seu João Oliveira. É diferente, mas os 2 são seu Joãos. Então, por ser seu João, eu posso confundir se eu não conferir e levar o seu João Aparecido para fazer um exame, sendo que era o seu João Oliveira. Aplicando essa identificação, tendo essa boa prática, eu não erro. Então, por isso que a gente vem trabalhando aí essa meta de identificação do paciente. Pode acontecer muitas coisas, então, questões de cirurgia, erros de paciente de cirurgia, era o paciente X, foi o outro porque não confirmou. Exemplos, graças a Deus eu não conheço nenhuma troca referente a isso, mas não é aqui o objetivo ficar julgando. Nós estamos falando de práticas importantes que são para a segurança do paciente. A meta 2 é a meta de comunicação. Dentro da meta de comunicação, quais são as barreiras? O que nós aplicamos? O que a gente vem trabalhando? Então, é a questão do
readback. Então, na passagem de resultado de exame crítico, se aplica o readback. Então, eu tenho resultado de exame crítico, seja laboratorial, seja de exame por imagem. Então, o laboratório ele liga pedindo, liga para o setor, pedindo para que seja feito a solicitação de falar ou com o enfermeiro ou com o médico, tá? Então, se for o médico, ele vai atender, ele vai repetir de volta o nome completo do paciente, o resultado desse exame e vai repetir, aliás, o CRN. Se for a enfermeiro, ele vai repetir de volta o resultado de exame, vai passar o nome completo do paciente e vai registrar na evolução que ele recebeu o resultado desse exame e também vai comunicar o médico para que o médico possa tomar conduta. Outra situação que a gente utiliza aí o readback. Então, em uma situação de urgência, de emergência, em uma parada, onde o médico ele vai pedir algum medicamento. Então, exemplo, adrenalina miligrama EV. Doutor, é adrenalina 1 miligrama EV? Dentro dessa situação, eu repetindo de volta a informação, eu evito o erro na administração de medicação. Uma vez que aconteça esse erro, não tem jeito, tá? Não tem como reverter. Então, aplicando aí o readback, eu confirmo a informação, ok? Meta 3, sempre coloca assim, letra M. Então, medicamento. Então, quais são as barreiras que nós aplicamos para evitar erro, de prescrição, erro de administração de medicamento? Existe uma barreira chamada dupla checagem. A dupla checagem ela é aplicada para medicamentos de alto risco e medicamentos de psicotrópico. Então, por exemplo, eu sou a Ângela, eu sou enfermeira e eu vou preparar e administrar um medicamento. Então, eu posso pedir para que um técnico de enfermagem confira comigo o nome do medicamento, a dose desse medicamento que eu estou fazendo, se é esse paciente que, o seu XPTO, que é para ser administrado, a via. Então, veja que fazendo a dupla checagem, o cálculo, se é realmente esse medicamento, se é a dose, eu evito o erro. Depois que eu faço a dupla checagem desse medicamento, eu preciso registrar, tá? Então, exemplo, 10 horas, administrado dipirona EV, 500 mg, conforme prescrição médica, e realizada a dupla checagem, coloco o nome do técnico que realizou a dupla checagem com vocês. Ok? Outra situação, nós temos, antigamente eram os 5 certos, ainda de acordo com o Corém nós estamos seguindo ou podemos seguir os 9 certos, então, no preparo e na administração de medicamento, essas barreiras são barreiras que nós não podemos deixar de aplicar. Outra situação, tem medicamentos que têm nomes parecidos, então é necessário que esses medicamentos sejam colocados alguma sinalização, uma etiqueta que identifique que esse medicamento não é aquele medicamento que tem os nomes muito próximos, muito parecidos, ok? Vamos para a meta 4. A meta 4 é a meta cirurgia segura. Cirurgia segura. A gente já ouviu dizer que o paciente, um exemplo, nas redes sociais, era para operar um braço e operou outro, um exemplo. Para evitar essas falhas, nós somos seres humanos, nós somos condicionados. Então, existe a barreira da cirurgia segura, onde desde do processo de internação já vai sendo aplicado medidas, onde o médico vai até o quarto, verifica e identifica aí a lateralidade do membro, do órgão, a ser operado e sinaliza, conversa com o paciente, pergunta para ele se ele sabe que cirurgia que ele vai fazer, no caso se for o membro superior direito, pergunta para ele qual que é o membro que o senhor vai operar,
olha, o senhor não se assuste não, mas a gente precisa confirmar, explica para ele que tem essa barreira de segurança. Chegando no centro cirúrgico, aplica-se um checklist logo na entrada, que o paciente chega ali na entrada, já é aplicado um checklist como medidas de segurança, identificando novamente, os pacientes sabem que cirurgia que ele vai fazer. Durante o pré-ato de cirurgia, também se aplica um checklist dentro da sala operatória, entre a equipe médica, anestesista, equipe de enfermagem, e após aí, o término da cirurgia, já finalizando, eles também aplicam novamente medidas que vão evitar aí falhas, que vão evitar danos ao paciente. Meta 5, ok? Meta 5. Prevenção de infecções. Que medidas que a gente trabalha bastante no hospital? A adesão, a cultura com toda a equipe de realizar uns simples atos de higienização das mãos corretamente e sempre. A gente segue aí os 5 momentos de higienização das mãos e a prática de realizar esse ato simples, tecnicamente correto e que vai evitar infecções. Outra coisa que pode ser feito também, treinamentos. Então, são treinamentos que a gente passa para toda a equipe a importância da higienização das mãos. Meta 6. Meta 6. Risco de queda, ok? E lesão de pressão. Trabalha-se bastante a questão do protocolo de queda. Esse protocolo, ele bem empregado, a gente consegue evitar que o paciente ele caia, ele tenha alguma queda durante a sua internação. Lembrando que o paciente ele já chega com um problema de saúde. Seja o idoso, seja a criança, eles estão lá para serem curados. E nós não queremos que esse paciente tenha um outro dano. Então, dentro do protocolo de queda, logo ali na sua admissão, já deve ser feito orientações. Então, o enfermeiro ele vai fazer a sua admissão, ele já vai fazer a orientação de prevenção de queda, junto com o familiar e com o paciente, caso esse paciente ele seja consciente. Então, ele já vai fazer todas as orientações, tá? Quais são as orientações que ele deve fazer? Primeiro, ele vai identificar aplicando a escala de Morse, tem outras escalas, aqui eu estou falando da escala de Morse, e ele vai conseguir identificar se esse paciente tem um risco elevado, médio ou um risco baixo para queda, ok? E aí, em cima disso, ele vai fazer as orientações. Existe um termo de risco de queda, onde ele passa todas as informações de prevenção de queda e pede para que esse paciente, se ele estiver consciente ou se for o acompanhante, assine. Quais são as medidas de prevenção de queda? Tá? Então a gente orienta, olha, o senhor está chegando agora, então quando você estiver no quarto, as grades têm que ser mantidas elevadas. Se vocês precisarem da enfermagem, solicita, tem a campainha que está aqui próximo do seu leito. Não levante sozinho, porque você pode ter tontura, cair e a gente não conseguir no momento exato estar do seu lado. Orienta também o acompanhante, que não é para ficar abaixando as grades, que ele solicite a enfermagem, qualquer necessidade do paciente. Tem uma placa de identificação também, que hoje já é colocada nos quartos, identificando que esse paciente tem risco de queda e o que pode ser feito, quais são as medidas de prevenção para queda. Outra situação também tem a ronda noturna, que vem sendo aí empregadas nos hospitais. A ronda noturna ela é aplicada de 2 em 2 horas à noite, então em todo momento que o auxiliar ou o técnico ele for entrar no quarto, então de 2 em 2 horas, que ele já tem que fazer mudança de decúbito, ele aproveita para olhar se esse paciente está em alguma condição que leve à queda. Então, exemplo, se esse paciente estiver contido, ele vai olhar já para as contenções, ver se elas estão bem fixas,
se o paciente abaixou a grade, se ele está dormindo, se ele está agitado, tudo isso são medidas que a própria ronda ela direciona o profissional aí de 2 em 2 horas. Fora isso, é necessário registrar de 2 em 2 horas que você foi até o quarto e que você orientou ou se teve alguma intercorrência ou não durante a ronda. Durante o dia, são 6 horas de plantão, então em todos os momentos que a equipe, tanto a equipe de enfermagem ou a equipe interdisciplinar, ela consegue, se ela identificar alguma situação de risco de queda, ela também deve atuar e comunicar toda a equipe. A gente fala que a enfermagem, ela permanece com o paciente nas 24 horas, mas o protocolo de queda, ele é um protocolo de toda a equipe interdisciplinar. Eu vou reforçar mais uma vez, conversando com vocês, vou passar aqui as 6 metas internacionais para a gente fixar bem essa prática, ok? Primeira meta, identificação do paciente. Segunda meta, comunicação efetiva. Agora, terceira meta, prevenção de erros relacionados à prescrição médica e medicamentos, que entra aí desde o preparo, né, até a administração dos medicamentos. Quarta, cirurgia segura. Quinta, prevenção de infecções. Sexta, prevenção de queda. Então, como eu falei lá no início, se todos os profissionais se envolverem com essa causa e aderirem a essas boas práticas, meta 1, identificação do paciente, meta 2, comunicação efetiva, meta 3, medicamentos de alto risco, buscando aí as práticas para evitar erros na administração da medicação, meta 4, cirurgia segura, meta 5, prevenção de infecções e meta 6, risco de queda. Nós conseguiremos trazer ao paciente segurança da assistência, qualidade e fazer com que esse paciente retorne para o seu lar sem danos. Eu finalizo aqui e peço para que vocês badalem aí o meu sininho, me sigam nas redes sociais porque tem mais.